Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática: a importância da sabedoria perfeita de Jesus. A sabedoria perfeita de Jesus. Qual é a importância dessa sabedoria perfeita para as nossas vidas, para você e eu como cristão, nós hoje? Por que é tão importante que Jesus tenha sido o exemplo perfeito da sabedoria de Deus? A resposta é porque você e eu muitas vezes somos insensatos, imprudentes, incoerentes. Então nós aprendemos que a busca contínua pela sabedoria para nós mesmos e para aqueles que lideramos não deve acontecer à parte de Cristo. Tudo que acontece na nossa vida deve partir com o exemplo de Cristo, com o modelo de Cristo, a partir da vida de Cristo. O fato de nós sermos homens sábios ou insensatos conta em relação ao nosso destino eterno, A nossa única esperança de sabedoria aceitável diante de Deus é o sábio e misericordioso Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 30 a 31. O texto sagrado diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Será que o Senhor é a glória da sua vida? Será que a alegria do seu coração é o Senhor? Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, conceitos extremamente importantes para o cristianismo. Ele personificou tudo isso, essas expressões, essas virtudes, essas facetas do caráter de Deus na pessoa bendita de Jesus. Se você está em Cristo Jesus através da sua fé, então você é contado como sábio diante de Deus, não por causa de você, não por causa das suas capacidades intelectuais, do seu currículo Lattes, o seu currículo acadêmico, não, mas baseado unicamente na sabedoria do próprio Deus, na pessoa de Jesus. Por isso devemos buscar conhecer e viver a palavra de Deus aqui nesse mundo. À medida em que nós estudamos as diferentes maneiras pela qual a sabedoria em Cristo é vivida, então constantemente podemos compreender a finalidade da sabedoria é Jesus. Esse fundamento da nossa vida é Jesus. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, que foi rejeitado pelos construtores. Construtores aqui é um símbolo do Israel religioso da época, que desprezou, que rejeitou Jesus de Nazaré. Mas para nós Jesus é pedra preciosa, é fundamento da nossa vida. E outra coisa importante que nós temos que refletir é: só porque, por exemplo, você é ordenado a ser sábio e a controlar o seu temperamento, a sua língua, a sua sexualidade, não significa que você seja capaz de fazer isso por suas próprias forças ou elevar-se até o padrão perfeito de Deus. As imperfeições na nossa sabedoria foram todas elas tratadas na cruz de Cristo, e a base de nossos esforços junto ao Espírito de Deus em nós deve fluir a partir do que aconteceu naquela mesma cruz de Jesus de Nazaré. A sabedoria de Jesus não é de pouca importância para nós, pelo contrário, é de suma importância para nós. Lembre-se, cristianismo está centralizado na cruz de Cristo, e a partir da cruz de Cristo tudo emana, tudo floresce, tudo traz vida em meio à morte, tudo se restaura, tudo é completo. Cada pedaço da nossa esperança para progredir em viver de forma habilidosa é baseado no fundamento da perfeita sabedoria de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus por tudo isso? Então, independente da inteligência de uma pessoa, a sabedoria de Deus é um coração cheio de reverência, de temor do Senhor por Ele, que resulta em escolhas práticas baseadas na palavra de Deus todos os dias. Lembre-se que existem diferenças eternas entre o insensato e aquele que é sábio. O insensato
Se continuar na sua insensatez, infelizmente vai para o inferno. E o sábio, aquele que confia no sábio Jesus de Nazaré e caminha na sabedoria de Deus, obedecendo a palavra de Deus no dia a dia, tem como destino eterno o céu. Lembre-se da nossa posição diante de Deus. A nossa posição de santificação, de vida piedosa, de vida consagrada diante do Senhor, é o que determina a nossa sabedoria no nosso dia a dia. Nós somos o que somos baseados numa posição espiritual que Paulo usa mais de 70 vezes, que é a posição em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e se tudo se faz novo. Então, esteja em Cristo. Lembre-se sempre da sua posição de filho de Deus, baseado na fé e na obediência que você coloca a Jesus de Nazaré. Então, lembre-se de tudo isso que nós estamos falando, tá bom? É muito importante para que possamos progredir numa fé real, verdadeira, baseada no Filho de Deus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho agora, a relação de sabedoria e trabalho. Glória a Deus. Um dia, quando cruzamos o caminho de um homem cristão que possuía, por exemplo, uma empresa de pintura, na conversa que eu tive com ele, ele me desafiou a amar o trabalho árduo. Ele disse que uma pessoa que ama o trabalho árduo amaria tudo na sua vida. Como essa atitude é diferente da forma com que alguns típicos rapazes pensam hoje, até porque hoje muitos rapazes, muitos homens não têm um tipo de postura cuidadosa, zelosa, não são trabalhadores árduos, mas muitos se acomodam nas suas vidas, sobrecarregando as suas esposas. Alguns homens giram toda a sua vida em torno das prioridades, por exemplo, do seu lazer no fim de semana. Se você perguntar para eles como é que eles estão, eles resmungam: hoje é segunda-feira, mas mais tarde na semana eles começam a se animar, principalmente na sexta-feira. Existe até uma expressão, sextou. E você, como é que lida com tudo isso? Será que você se alegra quando chega a sexta-feira? A conclusão que nós fazemos com relação a tudo isso é que a semana de trabalho é ruim, enquanto que os fins de semana são bons. Geralmente os trabalhadores pensam assim, principalmente aqueles que não são apaixonados por aquilo que faz, não se sentem vocacionados no seu trabalho, entendem o trabalho apenas como um meio de se adquirir riquezas. Essa atitude contra o trabalho é completamente antibíblica. Embora fins de semana, é claro, sejam ótimos, desfrutando ali com a família, desfrutando de lazer, mantenha-se distante de orientar-se pelo fim da semana. Toda semana diante de Deus precisa ser abençoada. Evite esses tipos de expressões e não pense dessa forma, porque é uma forma antibíblica de pensar. As atitudes anti-trabalho acabam poluindo o seu coração e afetam negativamente aqueles ao seu redor, afundando às vezes outros com você. Acaba afetando todo o ambiente da vida profissional, o seu ambiente de trabalho, os seus colegas de trabalho. Então torne-se um homem de habilidade, ou uma mulher de habilidade, que tem uma mentalidade sobre a vida moldada a partir da palavra de Deus. Como é que um homem ou uma mulher temente a Deus pensa acerca da segunda-feira? É a pergunta que surge quando nós pensamos sobre a relação de sabedoria e trabalho. O que a sabedoria de Deus nos ensina sobre a nossa atitude em relação ao trabalho é outra pergunta que surge. Antes de nós procurarmos os provérbios que estabelecem regras, perspectivas bíblicas, fundamentos bíblicos acerca do trabalho, nós precisamos compreender algumas coisas muito importantes. Primeiro, foi Deus quem criou o trabalho. Vou repetir: Deus é quem criou o trabalho. Então, descobrir a fonte original do trabalho surpreende algumas pessoas, contrariamente à opinião popular. O trabalho em si não foi uma punição cósmica imposta sobre a humanidade. Não, Deus criou o trabalho antes da queda da humanidade no pecado, lá em Adão e Eva, lá no Gênesis. Tudo antes da queda era bom, diz a palavra de Deus.
Olha o que diz o livro de Gênesis 2, de 5 a 9. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o trabalho surgiu, segundo Gênesis 5 a 9, versículo 15, surgiu antes da queda. Deus colocou o homem no seu jardim lindo e maravilhoso, chamado Éden, para cultivar e guardar. Então aqui é uma prova bíblica de que o trabalho surgiu antes da queda. Deus projetou até mesmo o trabalho árduo para o bem da humanidade. Claro que depois do pecado se tornou mais difícil, mais penoso, né? As dificuldades do trabalho hoje não vêm de uma falha no projeto divino, mas sim da injeção do pecado na condição humana. Após Adão e Eva pecarem lá no jardim do Éden, a tarefa de Adão se tornou mais dolorosa, mais difícil, do suor do seu trabalho, diz o texto. Deus, em resposta à desobediência de Adão, adicionou especificamente os fatores suor e fadiga ao trabalho, os quais ainda experimentamos hoje, né, na experiência humana hoje. Olha o que diz Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse Deus: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenei que não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, que é uma referência à morte, pois delas foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Outra referência aqui ao falecimento e à morte física. Gênesis 3, 17 a 19. Mas qual é a ética de trabalho de Deus? Que algumas vezes é chamado de ética protestante do trabalho, derivou-se dos diligentes hábitos do trabalho dos puritanos ingleses. Embora os puritanos não buscassem riqueza nem luxo, eles frequentemente usufruíam prosperidade devido ao seu trabalho empenhado, árduo. Contudo, você poderia facilmente modificar o rótulo para a ética trabalhista de Deus. Por quê? Porque hábitos fiéis de trabalho são ordenados nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo tinha uma forte exortação para alguns dentro da igreja de Tessalônica, porque tinham hábitos medíocres de trabalho. Alguns deles haviam parado de trabalhar devido à sua expectativa no breve retorno, no retorno iminente do Senhor Jesus. E Paulo fala: se Jesus está voltando, porque eles pensavam, né? Se Jesus está voltando, por que se preocupar em trabalhar? Era o que eles pensavam. Então, embora eles aguardassem aparentemente a volta de Jesus, dependiam da generosidade dos outros na igreja que ainda estavam trabalhando. E Paulo condenou esse tipo de pensamento. Então toma muito cuidado com relação a isso. Não é porque Jesus está voltando que você vai deixar de cumprir as suas responsabilidades, deixar de trabalhar, tá? E nós vamos abordar isso um pouquinho mais a partir de amanhã, sobre essa questão da ética do trabalho, da sabedoria de Deus envolvida no trabalho, tá joia? Aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações para que você possa entrar em contato conosco. Tem também as informações para que você possa exercer a sua generosidade e se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Faça isso, lance a sua semente para que o seu futuro seja abençoado, para que a graça, o favor e a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Desde já quero agradecer o carinho por você estar conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.